Bom, gente, queria agradecer, antes de mais nada, a presença das nossas ilustres convidadas, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Essa é mais uma das lives que a seção do Diário do Transporte, Diário no Sul, está promovendo. E o tema hoje é um tema bastante estimulante e interessante, porque são duas empresas de segmentos diferentes, né? A Aviação Ouro e Prata, que é do setor de transporte rodoviário, o Sem Parar, que todo mundo evidentemente conhece, que mexe com estrada também, mas não só estrada, né? Shopping, uma série de coisas que trabalha com o pagamento eletrônico de pedágio. A Aleste, que é uma consultoria que possibilitou que essas duas empresas pudessem instalar uma certa ferramenta sobre a qual a gente vai discutir nessa live. E eu queria apenas dizer para vocês, nessa abertura inicial, que as perguntas que todo mundo quiser fazer podem ser feitas pelo chat do YouTube, ok? A gente vai, na medida do possível, passando para as pessoas para que elas possam responder. Provavelmente a gente faça isso mais na etapa final da conversa, tá? E queria agradecer mais uma vez o apoio da Citat Tecnologia, que está conosco hoje, mais uma vez, promovendo a plataforma, nos ajudando nessa live mais uma vez, com a presença da Daiane, que é uma menina que participa, é funcionária da Citat, é assistente da Citat, e tem sido fundamental aí no apoio ao nosso projeto, ao nosso trabalho. Bom, o que a gente vai discutir hoje, então, como eu já estava adiantando, é a necessidade premente do setor de transporte rodoviário, que é a transformação digital. Isso é algo que algumas empresas perceberam há algum tempo, então, de forma proativa, saíram na frente, e outras empresas estão descobrindo a necessidade disso agora, em função principalmente da pandemia que veio agravar uma crise que já se pronunciava no setor. A grande questão é, qual é a ferramenta que se pode utilizar para que a transformação digital nas empresas possa ser realizada e, mais do que isso, possa garantir que os funcionários dessas empresas sejam estimulados a promover cada vez mais um trabalho que tenha como foco principal o cliente. Como nós falamos numa live anterior sobre o sistema Lean, e as duas empresas que estão aqui sabem disso melhor do que nós, né? O principal e tudo que se faz sempre com foco, com o olho no cliente. Melhorar a receptividade do cliente ao produto que cada uma dessas empresas oferece. Então, a gente vai discutir um pouco, né, essa ferramenta, que é a ferramenta do Workplace. Daqui a pouco a gente vai explicar para quem não conhece a ferramenta do Workplace, que é do Facebook, uma rede social corporativa, tá? A gente vai explicar para que serve, do que se trata. Mas antes eu quero apresentar, então, as nossas convidadas ilustres de hoje. A Luana Fleck, que é do grupo Ouro e Prata, diretora do grupo, pertence à terceira geração do grupo, um grupo que tem não sei se mais, mas provavelmente cerca de 80 anos, ou seja, 8 décadas de atuação nas estradas brasileiras. Ela que também participa da ABRAT, Associação Brasileira, né, das Empresas de Transportes, e ela está aqui para contar para a gente a sua experiência com o Workplace. Importante a gente lembrar que a Ouro e Prata é uma empresa que tem, inclusive, um prêmio vencido, o prêmio da NTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, feito com a ABRAT, que deu a essa empresa o prêmio de inovação em 2019, justamente por essa experiência, a adoção do Workplace internamente. Pela Sem Parar, a Fernanda Ainella Cabanilha, que é coordenadora de comunicação interna, cultura e engajamento da empresa, que começou em 2000 em uma iniciativa pioneira de um grupo de concessionárias de rodovias do estado de São Paulo. Eu me lembro bem, inclusive, porque em 95 eu trabalhei com o Plínio Asma, que era secretário de Transporte do Estado, que foi, inclusive, aquela gestão que iniciou o processo de concessão de estradas. Eu me lembro que a gente até trouxe para o Brasil uma experiência da Califórnia sobre o pedágio eletrônico, né? E a gente achava que isso era algo impossível de acontecer com tanta rapidez no Brasil, e a Sem Parar está aí para mostrar que muito mais cedo do que a gente esperava é uma realidade concreta hoje.
O Sem Parar está em 12 estados, inclusive do Distrito Federal, sendo a maior cobertura em rodovias pedagiadas. Depois, ao longo da drive, a Fernanda vai contar um pouco mais da própria empresa. E a Carla Stander, que está participando, porque era da consultoria, diretora comercial e operações da Aleste, que tem tudo a ver com a conversa, porque foi ela que possibilitou que essas duas empresas pudessem adotar o Workplace como uma ferramenta fundamental de transformação digital. A Carla mandou para mim, aí a gente conversou um pouco antes de começar a live, e é algo que a gente vai discutir isso durante a nossa conversa de hoje, que na mentalidade dela, da Leste, da empresa que ela toca, qualquer empresa no Brasil hoje é, antes de tudo, não importa o que ela faça, uma empresa de tecnologia. Vamos daqui a pouco entender melhor por que isso. Então, para a gente entrar direto no assunto, sem mais delongas, nem chorumelas, né, Carla? Eu quero que você explique para a gente o seguinte. Quem já conhece, muito que bem. Quem não conhece, e o objetivo da live é fazer quem não conhece conhecer, o que é essa ferramenta Workplace. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde para todos. Fernanda, Luana, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Alexandre, eu estou rindo aqui pelo seguinte. Normalmente, para explicar o Workplace, e a Fernanda e a Luana passaram esse processo comigo, a gente faz uma reunião de 1 hora, cheia de slides, contando como é o Workplace, o que ele faz pelas empresas, o que ele já fez para as maiores empresas do mundo, e como está o cenário hoje no Brasil. Mas você me deu uma missão aqui que eu vou tentar, Alexandre, que é te contar o que é o Workplace rapidamente aqui no nosso bate-papo. Estou entendendo que é um bate-papo, né? Então, se eu errar ou esquecer alguma coisa, Luana, Fernanda, que já são especialistas em Workplace também, me ajudem, por favor, hein? Então, vamos lá. O Workplace é a plataforma rede social corporativa Facebook. Oi, Alexandre, caiu meu microfone aqui, tá me ouvindo? Não, agora melhorou, pode voltar. Pode voltar? Beleza. Isso. Então, eu vou tirar meu fone, que eu acho que foi isso. Então, o Workplace é a ferramenta corporativa do Facebook, né? O que é o Facebook hoje? A empresa que todos nós conhecemos. O Facebook conecta bilhões de pessoas em todo o planeta e mudou a forma como nós nos relacionamos como humanos, certo? Isso nós concordamos todos, né? A gente dificilmente faz um telefonema hoje, a gente manda um WhatsApp, a gente manda uma imagem, uma foto, a gente fica sabendo que o primo nasceu não mais na festa de Natal, mas fica sabendo na hora ali no Facebook, ou no Instagram, aquele jantar maravilhoso, antes de chegar na cidade que a gente vai, a gente já está sabendo quais os restaurantes. Então, o Facebook fez isso por todos nós, o planeta inteiro, né? É indiscutível que, acredito que seja a maior empresa de comunicação hoje no mundo. Há uns 4 anos atrás, o Facebook viu que existia essa necessidade de conectar também as empresas. Primeiro para si, né? Então, um grupo de engenheiros falou assim, a gente está lá fazendo conexões num grupo no Facebook, falando coisas de trabalho. Por que a gente não desenvolve uma rede privada, uma rede fechada para a empresa, com toda a segurança, primeiro para a gente, e foram fazendo essa rede. Isso ficou tão bom que o Mark falou o seguinte, bom, vamos oferecer isso para as empresas, talvez, né? Existem muitas empresas no mundo todo que precisam dessa ajuda. E aí foi lançado a primeira versão do Workplace, na versão beta ainda, com esse propósito de conectar as pessoas na empresa, né? Conectar as pessoas através de grupos, através de relacionamento. Então, o Workplace hoje, depois desses anos, é uma ferramenta para as empresas, fechada, com segurança, com privacidade, não tem nada a ver com o meu usuário do Facebook e do Instagram, onde as empresas estabelecem comunicação interna, trocam experiências entre os colaboradores e interagem nesse momento fundamental de transformação digital, olhando essa transformação digital interna. Então, o Workplace é a plataforma hoje mais avançada do mundo que nos possibilita isso. Consegui te responder, Alexandre?
Tá no mudo, Alexandre. Desculpa. Agora vai ficar mais claro, Carla, no instante em que tanto a Luana quanto a Fernanda explicarem como elas implantaram a ferramenta, o que as motivou a fazer isso. Depois, é claro, ou até durante, você está livre aí para voltar, dar os seus pitacos, né? Lembrar as duas de alguma coisa importante que rolou e elas não se lembraram a falar. Então, vamos começar pela Luana. Luana, por que você resolveu, então, usar essa ferramenta do Workplace? E não foi agora. Conta para a gente qual foi o contexto em que isso aconteceu e o que motivou a Ouro e Prata, que é uma empresa de ônibus, né, a investir numa ferramenta que, caramba, isso não tem nada a ver com ônibus? Ou tem? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. E é um prazer poder compartilhar, né, com todos aqui as boas práticas que nós temos e poder fazer trocas também entre os que estão assistindo. Nós implantamos o Workplace, foi em novembro lá de 2018. Então, nós tivemos todo o ano de 2019, né, como Workplace, e isso nos possibilitou demais ter uma vantagem agora com a pandemia, né? Nós optamos pelo Workplace, primeiro porque nós temos a maioria dos funcionários são motoristas, né? E eles já usam uma ferramenta muito simples, né? Eles e todo mundo, que é o Facebook. E o Workplace, ele é muito intuitivo e ele é praticamente igual ao Facebook. E com isso foi bem simples a implantação, né? Falando um pouquinho de como foi essa implantação, nós fizemos um treinamento. Na época, nós não tínhamos ainda a plataforma à distância, que hoje nós já temos. Então, demos um treinamento muito simples e um também ensinava o outro. Selecionamos alguns embaixadores, que a gente chama da comunicação, e eles, então, ajudaram grupos de motoristas, os monitores dos motoristas, né, conseguiram fazer essa implantação. E antes disso, Alexandre, nós tínhamos canais impressos, né, a gente tinha murais dentro da empresa, onde hoje a gente atua em 10 estados, então é bem complicado ficar gerando material físico. Então, nós tínhamos esses murais físicos, né, com papel, também digitais, tínhamos um informativo, que ele ia também em papel, e a gente descontinuou com esses canais de comunicação e migramos todos para o Workplace. Foi realmente uma diferença enorme, tá? Principalmente porque no início as pessoas até ficavam um pouco de receio de se expor ali no Workplace, mas hoje já tem uma interação muito grande com todos os funcionários, né? Hoje, até com a pandemia, a diretoria faz as lives periodicamente, explicando a situação da empresa, vão os comentários, né, ali na plataforma, todos os motoristas, todos os funcionários, eles participam, e essa ferramenta deu voz ao funcionário também. Então, essa proximidade, tanto entre eles, porque tem também dentro da plataforma, tem o chat de conversas, então deu uma proximidade maior entre os funcionários, como também da diretoria junto aos funcionários, porque eu olho ali e o pessoal posta a saída do ônibus ou alguma coisa que tenha acontecido interessante na estrada ou algo pessoal mesmo, e um vai postando e o outro também, e isso vai motivando e valorizando as pessoas, vai dando um engajamento, uma interação muito legal. E uma sensação de pertencimento, você não quer dizer? Isso, exatamente. E a implantação e a escolha foi exatamente pela facilidade da ferramenta, né? Que o Facebook hoje todo mundo sabe usar, então foi muito simples para o motorista.
Alexandre, você trouxe um ponto aqui tão importante que a Luana falou, essa questão que faltou um pouquinho de eu falar no início do workplace. Um dos principais propósitos da gente ter uma rede corporativa é essa verdade. Eu pertenço a essa comunidade, a essa organização. Então, eu pertenço ao Ouro e Prata, eu faço parte dessa comunidade, eu sou visto, eu tenho rosto, eu existo aqui. Isso é um grande avanço, né? Então, uma empresa como a Ouro e Prata, que é uma empresa tradicional, né, que nós conhecemos, uma empresa consolidada, dando esse passo, né, dizendo já lá atrás, né, porque já está há 2 anos implementado, 2019, já faz tanto tempo que a gente fez, né, Luana? Lá atrás, dizendo assim, eu quero me tornar melhor como organização, eu quero conhecer os meus colaboradores, são eles que sabem da minha empresa. Isso é riquíssimo, né? Essa é a transformação digital que a gente fala aí no início, né? Então, essa coisa do pertencimento é chave para o workplace, né? É fundamental. Alexandre, eu estou achando que você também é especialista em workplace já, porque você já conhece, né? Quem me dera. Mas, Luana, só uma provocação antes de passar a bola para a Fernanda, que vai explicar também o processo na Sem Parar. Luana, maravilha, tudo muito bem, tudo muito bom, mas realmente a empresa inteira está engajada? Ou seja, o motorista sabe que ele vai entrar ali e vai, de repente, falar com o diretor, vai, de repente, ouvir alguém da gerência, ou seja, ele pertence à empresa, mas ele sente que pertence quando ele sabe que ele está sendo ouvido. Esse é um resultado que você já garante que está acontecendo? Sim, hoje todos os funcionários têm acesso ao workplace, e assim como nós vemos nas redes sociais, sempre tem os influenciadores, né? Então, sempre tem as pessoas que mais postam, que mais estão compartilhando, comentando, e hoje a gente vê que é muito, 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 muito importante nessa digitalização que a gente está fazendo, porque o workplace, além de ser esse canal de comunicação, o que eu utilizo? Utilizo as pesquisas, tá? Ele tem um módulo de pesquisas, então eu não faço mais pesquisa de clima. Todos os meses eu recebo como que está a relação entre os chefe subordinado e como o funcionário está se sentindo naquele mês. Então, são alguns indicadores bem importantes. E a ferramenta possibilita também integrar outras coisas. Por exemplo, integração entre os sistemas que no meu caso, né, que eu uso, e com isso facilita a comunicação. Por exemplo, a gente usa um chatbot, a gente chama ela de Bibi, é um chatbot que o funcionário pergunta alguma coisa ali, e ela responde através tudo do workplace. Então, ela responde sobre o ponto, sobre dúvida de férias, sobre qualquer assunto, né, a gente consegue ter, então, uma digitalização melhor disso, e o RH até reduzir os seus processos. Nós não temos nenhum problema, tá, em relação a dar voz ao funcionário, porque é muito melhor que seja num local onde a gente está ali participando junto e que a gente possa, né, trocar informações. Então, para a gente está sendo excelente, está realmente trazendo bastante resultado. Uma coisa que eu acho muito interessante, e já vou passar a bola para a Fernanda também, é que ferramentas como essas são importantes porque elas permitem, como você falou, ter praticamente online, né, essa pesquisa de clima, né? Ou seja, não é saber se vai chover ou não, né? Nós estamos falando aqui em pesquisa de clima, saber como é que está o corpo da empresa, grau de insatisfação, grau de satisfação, dúvidas, insatisfações e por aí vai, né? Então, isso que eu acho muito interessante. Agora, passando a bola agora para a Fernanda Cabanilha, da Sem Parar. Como é que foi o processo de implantação na Sem Parar? Quais eram as dores que vocês sentiam que levaram, então, o grupo a investir nessa ferramenta? Boa tarde a todos.
Também agradeço muito o convite de vocês, e como a Luana falou, é sempre muito bom trocar experiências e boas práticas. A gente lançou o Workplace exatamente agora em outubro, faz 1 ano. Então, foi 1 ano de aprendizado com a ferramenta. O cenário anterior ao Workplace era um cenário de comunicação interna muito parecido com o que a Luana falou. A gente tinha... tivemos uma época Jornal Mural, mas a principal ferramenta ali naquela época era uma intranet, que demandava muito da comunicação interna, muito conteúdo, muita gestão de conteúdo diariamente. A gente também tinha revista impressa, a comunicação era enviada por e-mail praticamente 3 vezes mais do que é hoje. A gente enviava muito comunicado. Mas mais do que isso, assim, TV corporativa também a gente tinha para os escritórios, mais para o público administrativo, né? De 5 anos que eu estou na empresa, né, assim, há 1 ano atrás, especificamente, a empresa estava buscando muito mudar para um cenário de transformação digital efetivamente, né, e que isso impulsionasse também a nossa forma de comunicar. A gente percebeu na comunicação interna, assim como a transformação digital em toda a companhia, faltava algo mais orgânico, sabe, assim, um canal mais orgânico, em que as pessoas poderiam compartilhar de fato, né, e que esse canal compartilhar a vida, as conquistas, o trabalho, o prêmio recebido, enfim, que esse conteúdo não tivesse que passar para a comunicação interna, falando um pouquinho da minha área, fizesse ali o conteúdo, postasse a foto, enfim, que as pessoas pudessem comemorar com as outras, curtir, comentar. Então faltava realmente um espaço para isso, né? O que a gente tinha antes não possibilitava esse tipo de conexão. E, de fato, um canal via de mão dupla, né? Então, que as pessoas próprias fossem as produtoras do conteúdo. E uma comunicação chamada mais colaborativa, né? Então, a gente estudou alguns cenários e encontrou a Leste, encontrou o Workplace, que veio ao encontro dessas nossas necessidades há 1 ano atrás. A gente percebeu que os funcionários já eram bastante engajados, né? Eles já queriam falar, contar, receber informação de uma maneira até muito mais rápida. Às vezes perguntavam, mas quando que vai sair o comunicado sobre a premiação que eu ganhei, né? O quando dependia muito mais da comunicação, esse quando, da gente soltar essa informação. E com o Workplace isso tudo foi mudando, né? A velocidade dessa informação é outra hoje, porque as pessoas elas mesmas têm voz para falar sobre elas e o que acontece no escopo de trabalho delas, né? Especialmente aí o nosso público interno. Acho que o administrativo, sim, isso é mais o público de vendedores, supervisores, coordenadores de vendas que estão espalhados pelo Brasil, né? Então, eles têm, assim, uma grande necessidade de se conectar com o administrativo que fica em São Paulo, e assim como o administrativo com eles. Então, esse foi um pouco do nosso início, assim, a implantação também, falando tecnicamente, a implantação foi muito simples, o Workplace, ele é intuitivo, né, ele é o Facebook, e de uma geração jovem de vendedores de 20, 23 anos, que nasceram com o celular na palma da mão, falando desse público de 800 pessoas que a gente tem, que nasceram com o celular na mão, é muito simples operar a ferramenta. O pessoal sabe que a maioria dos funcionários da Uniprata é motorista. No caso do Sem Parar, onde está o grosso dos funcionários? O que eles fazem na prática? Só para o pessoal entender um pouco. É dividido. A gente tem um público grande de vendedores, jovens vendedores, na faixa dos 20 aos 30 anos, no máximo, e o público administrativo também já varia um pouquinho mais, aí vai até os 30, 35 anos, 40, essa é a nossa faixa, né, de idade. E falando assim, em escopo de trabalho, a ferramenta atenderia a todo o nosso público, né, falando um pouquinho diferente da Ouro e Prata, né, onde o funcionário, ele lida mais com, por exemplo, motoristas, né, mecânicos. Já o vendedor, muitas vezes, ele está no dia a dia da loja, vendendo, mas ele tem um tempo ali para parar, né, nos intervalos entre uma venda e outra, para olhar a comunicação. Então, assim,
um pouco esse cenário que a gente tem hoje. Liga o som. Tá fechado. Desculpe, você tem algum diferencial, assim como a Luana falou do chatbot, né? Que o chatbot, para quem não sabe, é aquela resposta que trabalha com inteligência artificial, né? Ou seja, uma figurinha que tem vida, só que na prática é uma máquina, né? Que você faz a pergunta e ela tem lá o feedback de respostas para o funcionário que está interessado em saber algumas questões. No caso da Sem Parar, qual é o diferencial que você acha que a experiência já alcançou? Hoje é a facilidade de comunicação nos grupos, falando primeiramente da área comercial, toda campanhas de vendas, processos de vendas que tem que ser comunicados instantaneamente, o comercial todo ele tem um grupo fechado e essa comunicação é feita instantaneamente. Então tem que mudar um procedimento, equipes de vendas mudou um procedimento de venda, aderimos uma nova promoção, enfim, ali é comunicado de uma maneira muito mais rápida. Os processos, as promoções, o que o vendedor tem que saber na prática. Para o administrativo também, né? Um exemplo é o nosso grupo de atendimento ao cliente, com 300 pessoas, que é a diretoria de atendimento ao cliente, no qual também existe um chatbot, é o Beto do atendimento, onde ele mostra o SLA de atendimento na hora. Você também fala com ele, Beto, como está o atendimento hoje? E ele dá, atendemos tantos clientes, tantos resolvidos, tantos em andamento, então, uma ferramenta, ela tem sido usada por toda a companhia, assim, nas diferentes áreas. Eu acho que se fosse destacar das funcionalidades seria a formação de grupos de trabalho, né, essa facilidade instantânea de comunicação, o bot, com certeza, os chatbots, como a Alana falou, pesquisas, enquetes, às vezes você quer ter uma percepção, né, de algum sentimento do funcionário sobre alguma coisa. Vou dar um exemplo na festa de final de ano do ano passado, que a gente fez uma enquete de playlists que a banda iria tocar na festa, um exemplo bem animado. E os funcionários votaram nas playlists, não, você cria-se, né, um outro tipo de interação. E isso faz parte da cultura, eu acho, que, né, da evolução cultural. Acho que a empresa que opta, né, por uma ferramenta dessa, ela tem ganhos inegáveis, assim, em questão de cultura, em avanço de cultura, mais aberta, como a Luna falou, mais positiva, as pessoas têm um canal para se expor, para se informar. Um exemplo que eu posso trazer dentro do que a Fernanda também está falando, nós temos os indicadores mensais e trabalhamos com gestão Lean, né? Então, tem os indicadores mensais e as áreas, elas têm que reportar uma melhoria por mês. Então, essas melhorias a gente elenca 5 pela pontuação, né? Elenca 5, elas são votadas, então todos os meses os funcionários votam na melhor melhoria, né? E a que ficou em primeiro lugar, daí tem toda uma premiação. E é interessante porque isso vai motivando, cada área reporta a sua melhoria e muitos fazem vídeo simples mesmo, que isso foi outra coisa da cultura que a gente teve que quebrar um pouco, né? Todo mundo, todos os líderes, a gente não era muito acostumado a estar no vídeo, isso foi bem diferente. Então, as pessoas gravam o vídeo, vão lá, se expõem, aí um comenta, o outro, a diretoria também, e aí as pessoas se sentem mais perto. Então, a disseminação disso é muito maior. Quando que a gente conseguiria fazer essa comunicação toda com os funcionários, e às vezes até tu manda por WhatsApp, mas o WhatsApp, ele vaza e daqui a pouco não é uma coisa que tu queira colocar para fora, tu quer deixar ali. E tem várias ferramentas que a empresa consegue não deixar baixar, né, o vídeo para o seu computador ou para o seu celular. Então, bem... trouxe bastante mudanças, assim, culturais hoje. Agora eu vou fazer uma provocação para a Carla, que acompanhou o processo de implantação das duas empresas. Carla,
maravilhoso, fantástico, para as empresas foi algo muito interessante, mas, na prática, o que o cliente do Sem Parar e o cliente da Ouro e Prata ganham com isso? Alexandre, quem mais ganha com tudo isso são os clientes do Sem Parar e da Ouro e Prata, né? Porque a gente olhar que Ouro e Prata e Sem Parar e outras tantas empresas no mundo visando buscar uma melhor qualidade de atendimento, uma melhor experiência para o cliente, né? Visando, querendo se transformar digitalmente, né? Que a gente sabe que é a lição de casa de absolutamente todas as organizações hoje. Os clientes finais, né? Os clientes do negócio são os que mais ganham, porque eles vão ter pessoas para atendê-los mais satisfeitos, tendo mais conhecimento, mais propriedade do negócio, o senso de pertencimento, como a gente falou ali atrás. Rapidamente eles vão poder tirar uma dúvida, né? A gente tem exemplos de empresa, e aí as meninas podem contar aqui, de outras empresas que a gente já atendeu, né? Um dia, eu conversando com um usuário final, né? Nessas apresentações que a gente faz e tal, depois que implementou, e ele disse, ele não conhecia o rosto, né? Nunca tinha ouvido a voz do dono. Isso acontece em grandes organizações. É normal, né? Porque o dono não é onipresente, a diretoria não é onipresente, né? Geralmente a comunicação, essa hierárquica, ela vem por escrito, no máximo. Hoje tem alguns vídeos, mas muito, talvez um pouco impessoais. No workplace, esse diretor, esse líder, esse dono, ele vai fazer uma live e vai interagir com as pessoas que pertencem àquela organização, com seus colaboradores. Então, o que a gente vê, depois da implantação do Workplace, são a pesquisa de clima com indicadores muito melhores, diminuição do turnover e, muitas vezes, a melhoria na qualidade do atendimento ao cliente também. Isso a gente tem cases globais. Então, o que a gente viu, o que eu vi, né, com a Fernanda e com a Luana, porque a gente continua trabalhando juntos, tanto na Sem Parar e na Ouro e Prata, e com as equipes, né? Vou ter que falar aqui no Matheus, da Sem Parar, na Alessandra e no César, lá da Ouro e Prata, a gente continua trabalhando com eles, é que cada vez vai evoluindo mais o projeto de transformação digital. O Workplace, ele é só um hub, ele é uma plataforma. O que vai fazer com que mude é a cultura da empresa. A empresa precisa querer mudar. A empresa que precisa querer fazer transformação digital. E as duas aqui quiseram. As duas empresas quiseram. Quem ganha é o cliente final. Esse é o que mais ganha. Agora eu vou fazer uma provocação à Luana. Você que é do setor rodoviário, o setor que foi seguramente um dos mais afetados pela pandemia, né? O que você pode dizer no sentido de realização? Porque, na medida em que você abre um canal de comunicação, você tem que estar, em primeiro lugar, disposto a conversar. Porque ninguém abre um canal de comunicação se não está a fim de falar apenas, aliás, se não está a fim de ouvir e dialogar, está a fim apenas de comunicar. Para comunicar, você não precisa, né, de nenhum canal que tenha ida e volta. Basta um canal de ida, como é um mural, por exemplo, que é uma coisa fria, né? Prega o papel lá, vira as costas e vai embora, ponto final, né? E apenas para dar um exemplo, eu me lembro que em 2010, eu não vou citar aqui a empresa, porque não vem ao caso, mas era uma empresa pública de São Paulo, né? Que trabalhava justamente na área de transporte, e eu desenvolvi um projeto na época que eu queria justamente implantar o Twitter para, no caso, os usuários do sistema de transporte. E eu me lembro que o chefe de gabinete da empresa disse o seguinte: você está louco? Você vai querer abrir mais um canal de reclamação? Vai nos perturbar? Aí eu falei assim, olha, é melhor que a gente ouça, porque eles vão continuar reclamando, só que longe da gente. E você jamais vai saber o que eles estão falando da gente. Então, a melhor coisa é você abrir um canal e se dispor a conversar. Então, Luana, no caso do transporte, hoje o motorista sabe que ele pode chegar e falar com o diretor, sabe que o que ele está falando nessa ferramenta está sendo lido, ouvido, visto pelo diretor.
e que vira e mexe esse diretor lhe dá respostas e, inclusive, lhe dá estímulos. De que forma? E agora eu quero entender mais ainda em função do que a Carla falou. Como é que você percebeu no cliente da Ouro Prata uma melhoria graças à implantação dessa ferramenta? Por natureza, eu gosto de estar sempre buscando novidades, buscando o que está acontecendo no mundo. Eu tive a oportunidade, nos últimos 2 anos, de viajar com um grupo do setor até para Israel, ver como é o ecossistema todo de Israel, de inovação. Fomos a Stanford também, junto com a CNT, que proporcionou esse aprendizado enorme para o setor, e fomos ao Vale do Silício também. Então, eu estou sempre buscando coisas novas e vendo o que está acontecendo no mundo, porque, claro, a minha empresa comparando, é pequena, só que eu não consigo pensar pequeno no sentido de que, não, isso não é para mim. Não, vamos olhar, vamos ver o que tem de melhor e vamos adaptar aqui. Então, acho que a chave, a virada muito grande para mim foi uma feira que eu participei o ano passado, que chama NRF, que é uma feira, que é a maior feira de varejo que tem. Eu fui com o grupo Mulheres do Brasil, que a Luiza Helena Trajano lidera, e ela foi, inclusive, junto com esse grupo, a gente conseguiu conviver esses 10 dias juntos, e o Magazine Luiza, onde eu aprendi muito, e o Magazine Luiza traz muito, muito disso, e é a empresa que eu me inspiro demais. Então, lá, eu pude trazer isso para a empresa e adaptar tudo que tem, né? Hoje, todos os meses, a gente troca informações junto com a Leste do que uma empresa ou a outra está fazendo, para que a gente utilize ao máximo essa ferramenta. E eu comecei a identificar também que isso essa ferramenta gera também no nosso motorista algo muito bom, porque eu acho que é um diferencial, né? O funcionário está numa empresa onde ele tem uma ferramenta que ele possa estar acompanhando tudo que acontece dentro da empresa, onde ele possa falar e aonde ele possa olhar e ver quem está na direção, né? Eu digo sempre, a Ouro Prata, a empresa tem que ser uma empresa com alma, né? A gente tem que tocar, não só olhar ali a estratégia, que é racional, fazer conta, ser financeiro, ok, ótimo, mas a gente tem que também ver a alma da empresa, a gente tem que ver esse lado irracional, esse, né, lado mais subjetivo, que é isso que pega. E o motorista se sentindo assim, ele consegue, com certeza, estar mais feliz, estar mais tranquilo, e ele vê na empresa como um diferencial. Com certeza, é um diferencial entre as empresas ter uma ferramenta dessa. Uma coisa que eu queria falar é que esse termo que eu usei de pertencimento, ele serve tanto para o funcionário como, vamos combinar aqui, para o cliente. Então, se eu sou bem atendido por uma empresa, no instante que eu tiver que fazer alguma aquisição de algum produto que aquela empresa forneça, eu não vou procurar os concorrentes, eu começo primeiro por ela, certo? No setor de transporte rodoviário, a gente sabe que é assim. A gente sabe, inclusive, que existem fã-clubes, né, de empresas de transporte no Brasil, ou seja, pessoas que se identificam com uma marca. E, afinal de contas, quem faz a linha de frente, o corpo a corpo, quem sente o cliente diariamente é o funcionário da empresa que está ali ou vendendo um produto, no caso, o Sem Parar, ou, no caso da Ouro Prata, dirigindo um ônibus cujas pessoas ele está levando de um destino para outro. Eu ando muito de ônibus e eu conheci muitos motoristas que eram super simpáticos e que me davam vontade de voltar a andar de ônibus por causa deles. Como também andei com outros motoristas que eram de um mau humor assim, terrível, né?
ou seja, passar uma imagem negativa da empresa, porque, afinal de contas, ele é a linha de frente, né? Fernanda, nesse caso específico, como é que esse funcionário mais envolvido, mais convertido, como é que ele faz vocês, a sua empresa, sentirem melhor a receptividade do cliente, ou quando o cliente está entrando no grau de insatisfação, digamos assim, perigoso nos negócios da empresa? Alexandre, acho que o funcionário engajado e envolvido com a empresa, ele com certeza trabalha melhor, né? Isso em qualquer âmbito. O senso de pertencimento, quando ele se sente parte da organização, ouvido, e especialmente sabendo que ele tem um canal onde ele pode confiar, ele pode falar abertamente, acho que isso traz uma segurança para ele vai operar melhor, ele vai ter um trabalho, um desempenho muito mais assertivo nas atividades dele, e a gente vê, curiosamente, você citou, né, que você viaja de ônibus e gosta, simpatiza com motoristas, tem vontade de voltar. A gente tem histórias curiosas, por exemplo, de força de vendas, equipe de vendas, que tira foto com um jogador de futebol e posta no Workplace, com a Ivete Sangalo. Vendi para a Ivete Sangalo, assim, no meio perto de Salvador, no meio da estrada. Ela posta, ela faz uma selfie e publica, então, e aí vem milhares não, mas tem várias curtidas e comentários, e se o diretor vê, né, aquele post e comenta, é uma glória, né, para a equipe, eles ficam muito felizes. Eles falam assim, olha, o diretor curtiu o meu post, então, assim, isso tudo é parte de cultura mesmo, é parte do processo cultural da empresa, né, as pessoas se sentem cada vez mais motivadas a fazer mais, e acho que tem um espírito competitivo no lado bem positivo, dá para um espírito competitivo, né, entre as pessoas, de querer mostrar que está fazendo um bom trabalho. Você tirou, eles falam, você tirou com o jogador X, eu vou encontrar o jogador Y, e você vai ver só, eu vou tirar foto com ele, assim, então gera essa cultura positiva, né, entre as pessoas, essa competitividade boa, né, então acho que isso tudo é porque a ferramenta possibilita. Se a gente também não tivesse esse canal, por onde eles iam falar? Pelo WhatsApp? Como a Olana falou, manda um vídeo, o vídeo não baixa, é só aquele grupo que vê, aí compartilha, e no que você compartilhou, não tem o autor daquela foto, daquele post, ele já foi encaminhado, vamos supor, daquela foto, né, ali não, ali no Workplace fica ali o nome da pessoa, e é muito legal. Complementando um pouco o que a Fernanda está falando, o Workplace possibilitou também a gente implantar, a gente chama de universidade corporativa. Então, a gente tem os cursos à distância, né? Então, nesses cursos tem cursos próprios, como também de fornecedores, Marco Polo, Mercedes. Então, no caso da Marco Polo, tem ali os vídeos de como arrumar o porta-pacotes quando der esse problema. Então, antes ficava muito o conhecimento lá no mecânico. O mecânico, né, mudava de função, tinha que repassar tudo aquilo. Isso aí gerou, assim, uma economia de tempo e gestão do conhecimento. Acho que alguém comentou ali no chat também. Essa gestão do conhecimento facilitou demais para a gente. Alexandre, eu tenho um ponto aqui que eu não posso deixar aqui. Você vê, né? Tanto a Fernanda quanto a Luana trouxeram o exemplo do WhatsApp, né? E o WhatsApp é o que a gente usa, todos nós aqui usamos o tempo todo para nos comunicar, né? Mas o WhatsApp, como elas falaram muito bem, ele é uma ferramenta para mensageria rápida. Ele não é uma ferramenta para gestão de conhecimento. Ele não é uma ferramenta que possibilita interação. E ele não é uma ferramenta, mesmo para mensageria rápida, né, para essa questão corporativa. Porque você está lá no WhatsApp com a sua família e daqui a pouco está pingando a empresa, ok, se você não tiver outra possibilidade.
Mas quando você usa uma plataforma como Workplace, onde aquilo que for produzido de conteúdo, essa foto, como a Fernanda falou, ou uma experiência de um motorista da Luana lá, que soube trocar uma roda, ou atender bem um cliente, ou consertar alguma coisa, um mecânico que soube consertar bem um ônibus, e compartilhar esse conhecimento fica dentro da plataforma e absolutamente todos que tiverem acesso com permissão vão poder ver. No WhatsApp, não. Então, é preciso... A gente, no Brasil, usa o WhatsApp para tudo. O WhatsApp é maravilhoso, mas ele não é para esse propósito de gestão de conhecimento, de relacionamento, de comunicação. Ele é um chat para mensageria, né? Então, isso é uma coisa que eu precisava pontuar aqui, Alexandre. Desculpa, né? Mas eu quando eu ouço assim, esse negócio do WhatsApp, eu gosto de ajudar. A gente também trabalha com o WhatsApp, né? Mas são coisas diferentes. Eu não posso usar martelo para tudo, né? Eu tenho que usar a ferramenta correta para resolver as questões, né? Sim, sim. Até porque eu participo de um grupo que foi criado recentemente no WhatsApp e reúne especialistas, empresários, tal, para falar sobre transporte público em geral. E vira uma confusão terrível, porque a timeline vai girando, então o cara quer começar uma discussão, aí vem o outro e posta outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Então, eu até fiz uma brincadeira dizendo o seguinte, que esses grupos de WhatsApp parecem aquelas festas de fim de ano, que as pessoas se reúnem em função do interesse, da proximidade. Aí os grupinhos se formam e eles acabam não se relacionando entre si. Na prática, uma ferramenta corporativa, ela quebra isso, ou seja, ela tem uma finalidade. Falei besteira ou é exatamente isso, cara? Não, é isso, né? É isso, né? A gente precisa... Desculpa, pode falar, Luana. Depois eu falo. A gente precisa entender que essas pessoas que trabalham para a gente, que trabalham conosco nas nossas organizações, a Luana falou uma coisa maravilhosa. A minha empresa tem que ter alma. Alma é propósito. Não vão existir mais organizações no nosso mundo que não tenham alma, que não tenham propósito. Esse intangível, ele é o valor mais importante que a gente tem na empresa hoje. Porque é isso que as pessoas estão buscando, né? Então, o Workplace, ele traz essa alma e ele possibilita que a gente atinja. No caso da Fernanda, eu pego a estrada bastante, a Fernanda sabe que eu sou cliente também do Sem Parar, e eu pego a estrada bastante, eu vejo aquelas meninas no sol, às vezes, no pedágio, são guerreiros, gente, são guerreiros cuidando da nossa vida, ali ajudando eu como cliente, para que se der qualquer problema no meu Sem Parar, ela está ali para me ajudar, ou se alguém precisar comprar na hora. Como assim? Eu, como organização, né, tenho que ter esse olhar para a minha organização, são pessoas. Então, a gente fala em transformação digital, Alexandre, mas não existe transformação digital sem pessoas. Plataformas são plataformas. São as pessoas que vão dar alma a essas plataformas, né? Então, eu acho que se o Workplace... Eu sou apaixonada por essa causa do Workplace, por essa ferramenta, porque eu realmente acredito nisso. Eu vejo o que acontece com as empresas que implantam, né? E essa era uma necessidade que existia há muito tempo que a gente não conseguia resolver, porque não existia uma plataforma desse tipo, né? Então, eu fico feliz aí. Quando a Luana falou que a minha empresa precisa ter alma, eu adoro isso, é muito importante. E assim, como eu estava falando... que eu tenho sempre buscado, né, ver o que está acontecendo, e uma outra tendência que tem é a alfabetização para dados, né, que hoje não se fala muito isso, mas a segunda língua mais falada no mundo vai ser dados, que a gente não sabe ainda tomar decisão por dados, olhar e tudo isso. Mas, voltando a essa questão, só complementando, esse compartilhamento de conhecimento é uma coisa que hoje a gente ainda está engatinhando. Hoje nós vemos, por exemplo, no setor aéreo, o presidente lá da Azul, Latam, Gol, sentados juntos, discutindo a estratégia da empresa, tem lá aberto, porque são empresas abertas, tem todo o seu relatório de gestão, onde tem tudo, e hoje nós não vemos isso no setor, em muitos setores, né? Eu, particularmente, no setor rodoviário, eu não vejo muito essa abertura.
Então, é uma mudança de cultura enorme, tá? Porque passa por essa troca, por ouvir, por interagir, por ver que talvez esse modelo, né, que a minha empresa já está ultrapassado, e eu, por filosofia, que é o que eu realmente acredito, e eu sempre falo para o meu pessoal, eu estou aqui para fazer com que vocês trabalhem melhor. Então, eu estou aqui para facilitar o trabalho de vocês. E isso é muito legal, porque coloca eles mais na responsabilidade, no protagonismo de estar junto ali na empresa, estar pegando junto, até nessa pandemia toda, e nesses últimos meses, foi péssimo, com certeza, em termos de receita, horrível, foi uma tragédia, mas olhando só pelo lado de gestão e transformação digital, deu um salto enorme. Eu aproveitei esses meses para implantar tudo que estava, né, meio com dúvida se era momento, se não era, né, se iria ser aceito ou não. Então, a gente deu uma corrida nesses últimos meses para implantar coisas novas, e a gente conseguiu muito, foi por causa do Workplace, porque a gente já há 2 anos está com essa cabeça, essa mentalidade aberta do compartilhamento, da gestão do conhecimento, do ouvir e da voz ao funcionário. Bom, agora fazer uma provocação quase que final, porque já estamos nos aproximando do fim, né? Temos ainda cerca de 8 minutos, mas é uma coisa interessante porque o papo principal, evidentemente, é esse, ou seja, é o foco no interior da empresa, a questão do pertencimento, a questão da comunicação interna, a transformação digital, tudo isso com foco muito claro, que é melhorar a percepção e o atendimento ao cliente, porque sem o cliente não existe motorista, né? Não existe, né, Fernanda, gente para vender pedágio, não existe nada disso. Tudo isso é feito para melhorar a receptividade, a aceitação do cliente para o produto que vocês estão vendendo. Aí vem a pergunta, então, que eu queria fazer provocativa para vocês três, né? Até vocês podem falar, cada uma aí, pelo menos 2 minutos, 3 minutos, para a gente ir fechando a live. É o seguinte, como aproveitar a percepção que esses funcionários têm da linha de frente, porque eles, na verdade, são a porta de entrada da empresa, seja da Ouro e Prata, seja da Sem Parar, como aproveitar esse conhecimento que eles acumulam, esse sentimento que eles percebem, que eles identificam, para melhorar e dar qualidade ao atendimento que eles mesmos vão prover, mas que dependem de uma decisão gerencial da empresa à qual eles pertencem. Como é que se faz essa correlação entre o público externo com essa alma, como diz a Luana, que está sendo criada tanto na Sem Parar quanto na Ouro e Prata? Pode falar também, Carla, evidentemente. Bom, a minha experiência aqui, né, Alexandre, o que eu vejo é o seguinte, é necessário que a gente tenha premissas hoje, né, eu acho que esse ano também nos ensinou muito, aqueles que estavam atrasados tiveram que fazer a lição de casa, e nós não estamos falando nisso, porque as 2 empresas aqui não estavam atrasadas, eu conheço muito bem aí a cultura, mas é necessário que a gente melhore, como você falou, né, com os nossos clientes, a gente melhore como humanos, como a nossa comunidade, as nossas famílias, e também com os nossos clientes, né? Só que é impossível a gente melhorar com os nossos clientes, a não ser que seja eu, uma única pessoa na empresa que estou no balcão, e eu sou uma empresa do eu sozinho, se eu não ouvir feedback, se eu não escutar o meu cliente. E se nessas pontas, né, a gente não trouxer isso para dentro e empoderar essas pessoas que lidam com o dia a dia. Você falou super bem, né? Eu tenho experiências com motoristas maravilhosos e experiência com motoristas não tão maravilhosos. E aí é a impressão que eu fico. Mas se eu empoderar esses motoristas e fazer com que eles sejam ouvidos, né? Com que eles deem ideias. As empresas têm aqui, ambas têm programas de ideias, programas de inovação.
às vezes ficam lá no papel. Isso não existe mais, não pode ser assim mais. Eu tenho que ter programas de incentivo onde eu vou escutar esses colaboradores, eles que estão entregando o meu serviço. Então, não é... Claro que o diretor pode saber um monte de coisa, mas como a Luana falou, ela é uma facilitadora do negócio. Ela é um recurso para o negócio. Quem está entregando o negócio são as 2.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas que existem na Ouro e Prata hoje, né, Luana? É o nosso motorista que está lá entregando, os mecânicos que cuidam da segurança do negócio. É isso que a gente tem que ouvir. E eles têm ideias maravilhosas. Então, não existe mais a gente ter empresas sem olhar e sem ouvir essas pessoas. Essa comunicação de mão dupla, e aí a gente tem que ouvir de verdade, porque o workplace, ele permite isso, não tem como não ouvir, né? Tem que tomar atitudes, a Luana falou bem, se está aqui dentro eu posso corrigir, eu posso educar, eu posso trocar ideia, eu posso assumir que estou errada e posso melhorar, né? Agora, se eu não tenho essa plataforma, se eu não tenho esse canal, não tem como ter isso. Então, se eu não tenho internamente com quem cuida do meu negócio, como que eu vou ter com o meu cliente? Impossível. Não existe. Né, da porta para fora, tem que ter da porta para dentro, né, Luana? Eu estava falando um pouquinho antes sobre a pandemia, né, que o meu foco é a digitalização, então, preparar a empresa para essa retomada. Hoje nós falamos muito no setor de transporte, se vai abrir mercado, se não vai, se é aplicativo ou não, enfim, é uma discussão longa, o governo vai definir, sabe muito bem dos riscos que tem. E o que eu estou fazendo? A gente está se preparando para isso. Eu estou dentro de casa fazendo o meu tema de casa, deixando meus motoristas, meus funcionários lá o mais contentes possível, abrindo ou não mercado, tendo ou não concorrente, eu vou estar preparado de qualquer jeito. Então, é a base de tudo. Então, com isso, eu tenho certeza que a gente vai enfrentar em qualquer empresa, né, estando bem preparado internamente, escutando os reais problemas que tem, não colocando embaixo do tapete, se preparando digitalmente, tendo os dados corretos, sabendo fazer uma leitura adequada de dados, pode vir aqui o que for, que vai se adequar conforme vem. Fernanda, agora é a sua vez para fechar por aqui a nossa live. Eu acho que o cliente, né, o cliente, ele se encanta para a empresa, ele busca uma empresa primeiro pela necessidade, né, e ele fica nela quando ele recebe um bom atendimento, quando o produto é satisfatório na vida dele, quando ele cria conexão, muitas vezes com quem os atende, né, e quando o cliente sente lá na ponta que ele é bem atendido, por trás disso, né, eu acho que tem um funcionário bem preparado, ele tem um funcionário bem capacitado, um funcionário com informação sobre o que ele está vendendo, o cliente chega, pergunta, o funcionário sabe responder a dúvida prontamente, resolve o problema daquele cliente na hora, e se não consegue resolver na hora, dá a tratativa necessária para isso. E um funcionário que eu acho que quando ele tem esse aparato, né, para trabalhar bem, quando ele é bem treinado, capacitado, ele tem informação, ele gosta de trabalhar na empresa, porque como a Luana falou, uma empresa que tem alma, uma empresa viva, tudo isso faz parte de um combo, eu diria, assim, de um contexto que reflete na postura desse funcionário perante o cliente final. E aí é uma cadeia que vai funcionando bem, né? Acho que o cliente, ele é o principal impactado, né, em todo o processo de uma organização. E, sem dúvida, uma plataforma que te possibilita tudo isso, todo esse contexto que eu citei agora, eu acho, em termos de capacitação, informação, conexão, engajamento, eu acho que está meio caminho andado, nesse encantamento dos clientes que tanto se fala, né? Como encantar o cliente? Acho que quando você dá ferramentas para o seu funcionário fazer isso também, né? E com a digitalização, como a Luana falou, isso a gente consegue evoluir cada vez mais, né? Você treinar o funcionário na cartilha, numa videoaula, que ele fica 2 horas lá sentado assistindo
por exemplo, um treinamento hoje, para muitas empresas, com certeza isso deve funcionar muito bem, mas hoje, se você tem uma maneira muito mais eficiente de capacitar o seu funcionário, até mesmo no dia a dia de trabalho dele, estou com uma dúvida, eu vou ali no meu grupo, vou conseguir sanar essa dúvida, 1 minuto, falo para o cliente e já responde, isso é transformação digital também, né? Isso faz parte da transformação digital, a agilidade na entrega da solução do problema. Então, acho que eu encerraria com essas palavras, mas... Não, perfeito. Bom, gente, infelizmente são 18 horas, a gente cumpriu aí 1 hora de live. Eu acho que ficou muito claro para quem assistiu, a começar de mim, né, que sinceramente não conhecia a ferramenta do Workplace, fui tentar conhecer, mas é muito diferente você conhecer do que você conviver, né? Você usar a ferramenta no dia a dia, você usá-la como um instrumento de gestão da empresa na qual você atua, é muito diferente, mas eu acho que ficou muito claro na live de hoje algumas questões que são fundamentais e que justificam o sucesso da ferramenta, né? Ainda mais depois da pandemia. Não dá para nenhuma empresa sobreviver se, primeiro, ela não tiver alma. Segundo, para ter alma, ela tem que passar uma sensação forte de pertencimento para o seu corpo de funcionários. Terceiro, com isso, ela pode formar uma imagem favorável para atrair, encantar, usando o verbo que a Fernanda usou, os clientes. E, dessa maneira, criar um elo, né? Criar uma ligação que seja, evidentemente, um círculo virtuoso. Porque, no fim e ao cabo, a gente vai acabar procurando uma empresa para atender. Claro, o preço é fundamental? Não, o preço é parte da equação. Mas se eu souber que cada centavo que eu gastei, cada centavo que eu paguei, valeu a pena, com certeza eu vou gastar aquele dinheiro porque eu sei que eu serei muito bem atendido. É a mesma coisa de você comparar uma visita a um parque de diversão em São Paulo e uma visita a um parque como a Disneylândia. Mas lá é muito mais caro. Mas com certeza quem vai e depois volta sabe que cada centavo que gastou valeu a pena. É uma experiência inesquecível. Mas não acontece isso porque é fora do país, acontece isso porque lá eles têm essa cultura. Como tem a cultura algumas empresas no Brasil, né, que faz o cliente se encantar de tal maneira que ele diz, caramba, vale a pena pagar, porque eu fui bem atendido, eu viajei num ônibus maravilhoso, eu passei no pedágio que deu um probleminha, nossa, a solução foi resolvida rapidamente. Isso cria uma relação, isso cria uma ligação que, mais do que encantar, conquista. Então, parabéns a essas 3 mulheres maravilhosas, né, que vieram a brilhantar nossa live, e eu espero que o encantamento que vocês conseguiram passar para mim, tenham passado também para quem nos assistiu e nos acompanhou hoje. E, com certeza, eu gostaria depois que cada um de vocês mandassem para a gente, né, um link, e-mail, telefone, para que quem assistiu quiser saber mais da experiência de cada um, tenha condições de ter um feedback também, né? Vamos socializar essa informação para quem se interessou depois dessa conversa a adotar a digitalização, a transformação digital, esse processo que vocês já começaram, e eu faço questão de frisar, sem existir pandemia nenhuma, tá bom? Muito obrigado pela presença de todas vocês, agradeço bastante em nome do Diário do Transporte, e eu espero que na próxima live a gente possa discutir questões tão candentes, tão abrangentes e tão emocionantes como essa que discutimos hoje. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite.